Vocês sabem por que é on? Caramba, devia começar sempre assim. Alto. Tipo, deu ruim, para 3 vezes, faz um on, né? Tipo, né? Porque a gente sobe... A vibração do som é muito... Vibração do som. Vibração do som. E essa é do indizível, né? Omnipresente. Da própria impermanência. A omnipresença do que é maior, né? Mesmo na impermanência. É a presença da... É a presença da impermanência, o om. Do mistério. Bora. Bom, essa é uma crônica de 21 de novembro de 2010. Nossa, o dia do meu aniversário. Gente! Ui, ainda bem que eu falei o dia, hein? Nossa. Lembrar. 21 de novembro. Oh, yes. Ui. Então vamos, hein? Crônica de Maria Sans Martins, do fenômeno da impermanência. Num desses fins de tarde de vento fresco e céu alaranjado, eu e uma velha nova amiga caminhávamos por um parque ladeado por um sereníssimo lago. Ela, pessoa querida, madura e bastante vivida, me ouvia devagar sobre os anseios que acompanham a chegada da minha próxima mudança de vida, que dessa vez não será apenas geográfica, mas também emocional e física. Falava eu sempre agitadamente sobre as expectativas e receios de como as coisas seriam daqui para frente, quando ela, respirando fundo, me parou de repente. Com seus olhos verdes profundos de bailarina do mundo, invocou meu silêncio. Depois pôs as mãos em meus ombros e disse calmamente: Maria, nunca se esqueça de que nessa vida nada é permanente. Me beijou a testa e seguiu andando. Por um instante fiquei paralisada, fazendo minha melhor cara de é verdade. Claro, nada é permanente. Aliás, dizem, e eu sempre gostei de acreditar, que nem a morte é para sempre. Nem aquele tratamento para cachear os cabelos artificialmente é, como vendem, permanente. Cabelo cresce, minha gente. Aliás, países crescem, pessoas nascem, cabelos caem e notícias envelhecem. A lua cresce, o sol nasce, as tardes caem e velhos conceitos apodrecem. Amizades crescem, amores nascem, a chuva cai e certezas esmorecem. Maré enche, maré vaza. Mundo gira, vira noite, vira dia. Barriga cheia, barriga vazia. Verão, outono, inverno, primavera. Aldeia, vila, cidade, selva. Berçário, creche, escola, faculdade, trabalho, cartão de crédito. Filho, menino, adolescente, estagiário, namorado, engenheiro, marido. Pai empreiteiro, avô aposentado. Ela e ele e ela, e outras novelas. Vitrola, rádio, TV, computador, iPod, iPad. Cavalo, charrete, calhambeque, teco-teco, avião, foguete, internet. Colo, pé no chão, sapato, salto alto, calçados ortopédicos. Só a parte de baixo, biquíni cortininha, bicos para o alto, sutiã de alcinha, bicos para baixo, cirurgia. Aqui e lá, juntos, separados, juntos novamente, família, filhos, netos, bisnetos. E enquanto a bateria durar, o ponteiro do relógio não para quieto. O problema sério é que nós, seres humanos, acreditamos que atribuindo palavras e conceitos às coisas, automaticamente as domamos. Lê do engano. Na verdade, quando cobrimos um mistério com um rótulo, estamos, no máximo, rotulando. Ora, se tomarmos por um exemplo a palavra casamento,
Palavra esta que há séculos nos prende a um conceito estranho sobre posse, permanência, direitos, deveres e sonhos. O que se percebe a partir dessa ideia não passa de uma raspa da realidade ou da ponta do iceberg. Já que, como bem se sabe, é impossível enquadrar a profundidade de um relacionamento. E o que dizer então sobre as palavras religião, profissão, residência e sucesso? Conceitos que teoricamente deveriam proporcionar liberdade, mas que na prática acabam nos mantendo encarcerados mentalmente. Ora, por que ao invés de lutarmos desesperadamente para saciar a necessidade de fincar o quanto antes nossas estacas, digo, montar o acampamento e cercá-lo de letreiros luminosos estampando nossos rótulos, não ficamos confortáveis em nos deixar levar pelo movimento? Por que tamanha dificuldade em ser nômade no pensamento? Vem Maria, anda, chamou minha amiga. Despertei num susto do meu breve devaneio, apertei o passo e ela continuou dizendo: você sabe, é preciso reproduzir na alma o que nos entra pelos poros, pele, narinas e olhos. Porque, quer queira, quer não, fazemos parte do fenômeno. Nessa hora ele esticou os braços para o céu e continuou sussurrando: estou falando da natureza incessante. Daí a necessidade de nos criarmos e recriarmos a cada instante. Fique tranquila, minha querida, não lute para ser rígida. Balançando com o vento, tudo flui na vida. E assim, ladeando o lago que serenamente fluía, seguimos caminho, nos despedindo do sol que se punha e dando boas-vindas à lua que nascia. Olha só, todos os temas que eu já estava pensando, juro para vocês, tá? Tá tudo aqui. Sim. Que leitura, mana. Que texto, né? Sim. Que texto, é. Muito lindo. Sabe quem era essa mulher? Essa mulher era minha professora, era uma francesa, uma senhora já de quase 60, talvez 60 e poucos, assim, linda, linda, dona de si, avó, professora de afro. Ela me dava aula de afro. E eu já estava grávida nesse dia, com muitos medos, assim, fui dar uma caminhada com ela ali na Austrália, a gente estava. Isso é na Austrália. Isso é na Austrália. E aí ela vem falando um monte de coisas e era ela que me botava para dançar. Foi na dança afro que eu falei, é dançando que eu vou me curar. Eu preciso dançar. Porque as aulas dela eram como vivências mesmo. Eu me arrumava inteira para ir dançar, saía completamente desconfigurada, outra pessoa, toda vez. Era uma coisa fenomenal. Ela tinha uns olhos meio lilazes, assim, era uma coisa linda, 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 linda. Hoje você tá de lilás também. E é bom encontrar com essa mulher. E é bom encontrar com essa mulher que vai te dar, assim, não há placas que indicam o caminho, mas tem sempre alguém na frente que pode dizer. Você sempre fala isso, né, Lu? Assim, encontrar essa fêmea que fez esse percurso, que de alguma forma nos acalenta no ponto que a gente tá, que vai ficar tudo bem. Sim. Vai doer, vai arder, vai rir, vai ser doce, vai ser amargo, mas que vai estimular essa jornada a continuar, né? Tá apaziguada com a impermanência. Isso aí. A minha mãe tem um pouco isso, a minha mãe tem um pouco, tira por menos, porque tudo vai mudar. Ela é meio, ela me fez um pouco assim, não, só continua, não se preocupa não se prende, porque tudo vai mudar. Isso era assustador pra mim quando eu era pequena, porque eu não sabia se eu queria que as coisas mudassem. Tava feliz como tava. Ela sempre insistiu nesse ponto, minha mãe. Tem aquela história mesmo desse de tudo vai mudar, não tem a história do bilhetinho, vocês lembram disso? Que na verdade é um conto que conta que num dia que você estiver muito feliz, lê esse bilhete. Num dia que você estiver muito triste, lê esse bilhete. E aí a pessoa foi com os 2 bilhetes para casa. E aí num dia que ela estava muito triste, ela olhou, tudo vai mudar, né? Isso também vai passar, né? Isso também vai passar, era isso, né? E aí na alegria isso também vai passar. Então tem essa coisa mesmo da impermanência. Tô lembrando da bandeira do Marco Chaves, isso tudo passa. Tudo passa. Aí ele pegou a bandeira, botou no negócio e começou a passar a bandeira mesmo com ferro, né? Que Na minha casa tem tudo passa num lugar dourado. Tudo deve mudar.
É bom sempre lembrar. Tem uma outra obra que era também assim, que você conseguia passar por ela era de miçangas, assim, de bolotas de madeira, e era tudo passa também, né? Que era se você fazer o atravessamento, né? Também me veio na cabeça. Tá me lembrando das fronteiras invisíveis aí, essa que eu acabei de passar. É porque a gente passa fronteiras invisíveis, né? Que a gente não se dá conta. Mas ser humano é tentar dar conta, né? Ser humano é tentar rotular. Quando a gente estava ouvindo aqui essa leitura, me veio que o homem tem ser humano, quero dizer, tem tanta necessidade de rotular, de explicar, de materializar, de dar forma, que tentou fazer isso com esse grande mistério, com essa onipresença do sagrado. E criou ídolos, e criou totens, e criou a tentativa de explicar, de humanizar Deus, né? Então, de algum modo, essa tentativa de aprisionar o sentido talvez seja uma necessidade humana, porque senão a gente fica muito, muito perdido. Saber que é uma necessidade, saber fluir com isso, não se deixar pegar muito, entender que a gente fez por necessidade, botou o rótulo ali porque precisa, mas saber fluir com ele talvez seja a grande aprendizagem aqui. Inclusive nesse sentido maior, né, do grande mistério, porque grandes religiões e totens foram criados assim, e prenderam muitas pessoas e prenderam muitos conceitos. É só agora, eu acho, que a gente está chegando nessa possibilidade de dizer, pode soltar, não precisa ter rótulo. Mas isso é humano mesmo. Pensei duas coisas nessa que você está falando. Por exemplo, o humano é porque ele adquire a linguagem, né? Isso aí. Então, na verdade, com a linguagem, ele tenta dizer sobre aquilo que ele sente. A questão é que a linguagem tomou uma força muito grande, que é o... Então, quando a gente começa que você convoca os sentidos, você, de certa forma, já está convocando uma outra coisa para além da linguagem, né? A gente, o olfato, o paladar, a audição, a gente vai trabalhando as outras coisas para a gente não ficar talvez tão racional, tão numa lógica, para a gente abrir para uma nova lógica, que é a lógica do que pode acontecer aqui, das energias que vão vibrar, né? Então, de certa forma, a gente também tenta estar mais à flor da pele, assim, para sentir e depois sentir e tentar colocar em palavras, porque também na história do podcast a gente quer transformar em palavras, né? Aquilo que a gente está sentindo e já reverberou no nosso corpo, para poder elaborar. E a gente vai sair daqui sempre pensando que faltou alguma coisa a ser dita. Sempre tem algo que ficou. Tem uma coisa que é tão interessante que aconteceu recentemente assim, mas tem acontecido reiteradamente. A Isadora, minha filha, ela tem me perguntado assim, mãe, quem deu nome às coisas? Muito bom. E essa pergunta é muito boa, porque tem a ver com isso. Quem que encurralou as coisas das palavras? Eu tô entendendo essa pergunta dela. E eu falo que incrível, porque é sempre essa palavra cercando as sensações. É sempre, até com obra de arte, vamos falar assim... A gente vai ler primeiro o texto antes de ver a obra, a gente vai ver primeiro o trailer antes de ver o filme. É o contrário, né? Às vezes a gente quer entender, né? Ficar na sensação, é isso aí. Eu não experimento nem roupa de véspera, eu jamais lerei o texto antes de ver a obra, jamais verei o trailer, não gosto. Só, olha que legal, você trouxe, eu ia falar uma coisa, você trouxe no ponto. É para ir além. Nosso exercício aqui de deixar de saber, de algum modo, é não saber, ou seja, provocar essa inconsistência, ou seja, vamos descobrir o tema na hora, deixar de saber talvez seja o grande trunfo, porque a gente foi munindo o nosso cinturão de ferramentas para na hora de não saber, deixar sentir. Ou seja, o que a gente está deixando aqui também é um para além das palavras. Mas é o que Isadora pergunta, em que sentido a linguagem é proposta, né? Quem deu meu nome? Por que você escolheu esse nome para mim? Porque a linguagem, ela é também um aspecto delirante, né? É uma possibilidade de você delirar, ou seja, imaginar para além do que existe. Então eu te dou um nome, Isadora. E esse nome me comunica sentidos, me constitui em muitos aspectos. Aos quais eu posso criar outros, inclusive, podem ser chaves, né? Não de fechamento, mas de abertura. Mas a Constituição está, né? A linguagem é um delírio em si. Ela está posta. Quem propôs esse nome? Quem criou? Porque talvez dali eu tenha alguma
alguma dica, alguma pista sobre isso que me fundou. Porque não é sem a linguagem. Estamos aqui na linguagem, totalmente imersos dentro dessa... É como se a gente fosse aquilo que a gente já falou antes, né? Peixes dentro de um grande oceano procurando o que é a água. É isso aqui, a gente está dentro da linguagem. Mas é ir além, é isso que você estava falando agora, né? Eu sou constituída por isso e posso transitar através disso para outros lugares e constituir novas linguagens a partir disso. Mas não deixa de ser uma ferramentação, né? A gente tentando se ferramentar, tentar se instruir o suficiente para ir além. Agora, a gente está preparada para... Porque você fala isso e veio a imagem, assim, a gente com aquele cintão, assim, cheio de ferramenta, colocando um monte de coisa. E na hora que alguma coisa acontece, a gente está preparada para largar o cinto? Porque às vezes você adquiriu um monte de coisa, você tem que fazer assim, ó, solta o cinto, porque não vai precisar de nenhuma delas. É bom quando tá assim. Você faz... Ou às vezes você vai usar uma, mas é difícil abrir mão. Eu acho que a impermanência faz com que a gente convoca a gente para soltar aquilo que a gente acha que a gente tem que manter, segurar também. Mas é construir para desconstruir. Então, aí eu acho que fala desse ponto também de... São dois pontos, né? Uma é Isadora entrando na linguagem, aprendendo a escrever, a localizando. Você também estava contando do artista que estava aprendendo o português, juntando as letras. Meio neoconcreto, trabalhando como neoconcreto, né? Isso. Mudando as palavras de lugar. E brincando, né? Brincando. E, na verdade, ali, o costume da criança é sentir. E agora ela começa a nomear, né? O que se sente. Né? Então, normalmente a criança, às vezes, ela não consegue dar nome que ela está sentindo, ela está só sentindo, ela está gritando, ela está vivendo, ela está experimentando aquilo que ela está vivendo. Às vezes ela não tem nem a noção de tempo e por isso para ela é tão sofrido, porque ela não acha que vai passar daqui a pouco, ela não tem essa experiência, né? Que as palavras, que depois a sua própria vivência vai te trazendo esse saber, né? E uma outra etapa seria essa etapa de um ser que já pode brincar com a linguagem não só depois, né? E que, na verdade, para de tentar ganhar, se aprimorar, né? Apoderar do sentido e sentir. No sentido de dominação. Isso, porque são duas coisas diferentes, né? Na verdade, na hora que você está sentindo, você não está verbalizando, você só está sentindo, né? Então, não é da mesma ordem. Na hora que você fala e elabora, quando você fala, você já parou de sentir. Entendeu? Ele já é uma coisa que você parou para poder registrar ou para guardar ou para elaborar. Mas o que a gente está praticando aqui, né? Enquanto esporte, é essa sensação mais curta possível. Que a palavra vai vir. Exatamente. Ou não vai vir, entendeu? A gente ainda não sabe se a palavra vai chegar ou não vai chegar. E isso dá um pouco de angústia, porque é esse ponto onde faz a gente crer, né? Que ela vai aparecer. Mas por isso que os estados meditativos, quando eles alargados, eles são silêncio. Eles não tem predicado. Sim. Você não tem o que dizer e estabelecer uma relação de intimidade com esse espaço também vazio, onde você não precisa nomear nada, é abrir espaço internamente também. Sim, e aí talvez as ferramentas dessa negócio é esse savoir-faire, que é esse funcionamento de saber fazer. Por quê? Porque nessa hora, tipo, não quero entender, tipo, não quero, escuta, para um pouco mais. É essas outras coisas que, na verdade, as suas experiências podem ter te dado um pouco mais de audácia de ficar nesse lugar onde não tem resposta. Gente, eu tô achando tão interessante. Não tem nem palavra, né? Eu li um texto que eu queria ter mandado para vocês. Eu quero mandar esse texto depois pra gente pensar nele, assim. É um texto que a Aline me mandou e eu nunca li. E agora aconteceu, eu li essa semana e tem tudo a ver com esse tema. Chama Ser Afetado. Que é, não sei se ela é antropóloga ou etnóloga, não sei. Uma francesa que vai falar das experiências de feitiçaria dela numa comunidade. E ela vai, na verdade, ela está criticando a comunidade acadêmica de como relatar experiências. Porque é isso, aí ela faz uma diferenciação entre a participação e a empatia, né? E ela fala dos relatos dela, que ela participa de muitas cerimônias de feitiçaria, desenfeitiçamento, ela vai falando.
e que ela simplesmente não tem como colocar palavra nenhuma. Tudo que ela escrever depois disso já não é a coisa em si, sabe? Não é mesmo. Então, é só uma relação de aproximação que se faz, mas a coisa em si, ela ela não tem narrativa. É muito bom a gente voltar nesse ponto, né, da utopia, que é o texto do Galeano, que é, poxa, para que serve o horizonte? Para que serve a utopia? Para que serve toda essa sensação do esplendor, que é, por exemplo, o amor, ou o apaixonamento, ou o encantamento por um filho? Como descrever? Como chegar no horizonte? Como descrever o amor? Como descrever a utopia? Se não se servir dela, ou seja, o objetivo ir além, caminhar, continua indo, porque é impossível chegar. A gente não vai conseguir dar conta aqui com as palavras de dizer o que a gente está sentindo, mas a gente tenta, e a proposta é ir além. Eu acho que para o feminino isso vem ao encontro do momento, do movimento, da manifestação que a gente está buscando. Se sentir capaz de só meditar, ou curar, ou amar a si mesma como somos. O que está acontecendo com a gente, eu acho, nesse momento, é uma libertação daquilo que veio sendo dito, dos rótulos que nos impuseram, mesmo, dos rótulos, das caixinhas, das nomenclaturas, dos shapes, das formas. Tudo isso, em algum momento, foi realmente vinculado à essência do feminino. E agora a gente está rompendo. Mas como explicar? Como dar conta? Como dizer para esse outro, se não sentindo e caminhando, sem saber mesmo, indo além, porque vamos chegar na essência do que seja a utopia, de exercitar o nosso feminino à máxima potência? Não, provavelmente não, mas a gente vai continuar caminhando rumo a esse lugar o tempo todo. O que eu consigo falar de um outro jeito, isso que você está falando? Eu diria assim, que a gente tem o meio da linguagem e é uma riqueza gigantesca que o humano tem, né? De falar, de explicar as coisas, de simbolizar as coisas, de tentar traduzir as coisas, a psicanálise em si, ela perdi a palavra, mas essa é a ferramenta dela, né? A tentativa de elaboração pelas palavras, né? Era isso que mas existe um outro meio, que é o meio dos sem palavras, entende? Que é o meio das outras sensações, dos outros sentimentos, e um meio de você ainda gozar de um outro lugar. O que significaria isso? Significa assim, que não só as palavras podem chegar num ponto, às vezes você experimenta uma outra coisa e você tem aquele acesso àquilo que é junta a sua energia, ou sei lá, que olha no vibra, olho, mas você fica ali um pouco, né? Ao invés de tentar falar, olha a lua, vou ficar só aqui na lua tomando banho, tá me recarregando. Então ali você fica só recarregando. Olha a lua já é colocar uma palavra, né? Da sensação, olha a lua. Vou pegar o telefone pra tirar, Não, aí você já saiu do que é esse sentir, esse outro tipo de linguagem, né? E aí nesse sentido também que o movimento Reluz é muito legal de entrar, né? Porque ele entra só no sentir. Fica aí, você dá conta de ficar aí só com o seu sentir? Só com o seu sentir? Sim, só com essa é a essência da palavra vivência. Sim. Eu quero que cada gravação de podcast seja pra gente uma vivência. A gente vem aqui sem roteiro, sem rótulo, descobrir o que sente e tentar dar conta com a palavra. Essa é a audácia da Isso vida, é ser né? afetada. Isso. Dar conta de ser afetada, ser atravessada. Sabe por quê? Porque os e também se autorizar a não dizer nada. Igual me chegam, olha como eu já tô afetada, né? Eu vou indo, vou entrando, daqui a pouco eu já tô aqui e não consigo nem ter calma na voz, como me ensina o meu professor famoso, mas que é essa coisa porque dá empolgação, e essa energia que vibra, e aí é essa que tá afetando a coisa que tá fazendo ela se mover, né? Então a gente vai se deixando ser afetado também, você sabe que eu tenho aprendido muito, é muito interessante, porque eu tô lidando com a Lê Gabeira, que é um impermanente. Ele é um artista em trânsito
numa deriva. Somos todos. Somos, mas a gente... Uns experimentam mais. Sabe? Mesmo, sem âncoras reais. A gente tem uma residência fixa, né? A gente tem uma rua, um CEP. Tem coisa que a gente não larga, não tem. né? Exatamente. E ele estava falando um dia sobre... É incrível a maneira... Eu tô observando ele, assim, como é que ele flui com o momento, com o lugar, sabe? Igual um barco. Igual um barco no mar mesmo. É incrível. Todo. Isso que você está narrando é essa sensação de um com o todo. Quando você está nesse estado, e é possível estar em qualquer lugar um com o todo. Exatamente. E como tá me ensinando, porque teve um dia que ele chegou, eu estava montando uns quadros na parede, eu estava com as crianças. Quando eu vi, ele estava organizando um pouco a cena para as crianças ficarem desenhando. E aí eu falei, nossa, Alê, você foi tão sensível para perceber que naquela hora era o que eu estava precisando. Eu não precisei dizer nada para ele, sabe? E aí ele falou assim, Flávia, eu sinto que aonde eu tô, eu me pergunto como é que eu posso contribuir para esse lugar. E chega a maneira que a gente tem que contribuir, isso é servir. Claro. E servir nas minúcias, nas pequenezas, nas entrelinhas, nas invisibilidades. Ninguém vai ver. Mas eu vi porque me afetou. Esse servir, né? Olha só, vou falar um negócio agora que é um pouco contraditório, mas é o que eu realmente quero acreditar e quero seguir. Vou propor essa visão para vocês. Quando a Alê tá fazendo isso, ou seja, quando você tá nesse estado de um com todo, você tá num estado de amor próprio tão profundo que esse servir, que parece que, né, pregaram pra gente que servir é ficar assistindo ao outro, dando sua atenção pro outro, doando para o outro. Tem muito isso na nossa cultura e as religiões ensinaram que isso é a benevolência, quando na verdade isso é um amor tão profundo pelo que você sente que você é capaz de fazer comunhão com o todo. Eu entendi o que você está dizendo, para não parecer que você tá, porque o servir não é você entregar a sua energia. É você estar firme na sua energia e ainda assim tá sobrando, né? Tão firme que você se torna um com o todo. Sim. Você entende que você é uma parte desse todo e nessa parte é uma parte que é sagrada sim, abençoada sim, plena sim. É um amor por si gigantesco, que é o desafio para mim. É meu desafio nesta existência, esse desafio é presente. Como fazer uma comunhão com esse amor incondicional pela minha própria existência, porque eu tenho uma tendência a assistir as outras coisas, as outras pessoas, quando na verdade minha máxima potência só vai chegar a hora que eu der conta de amar a mim mesma profundo. O ambiente, ele consegue dizer, eu tô na minha máxima comunhão comigo, e, portanto, eu tô pronto para ser uma... E sabe o que me parece? Ele só dá conta do que ele fez depois que eu falo, porque ele não tá dando... Se você tá se dando conta... Não é pra talvez você esteja... Ele não fez pra você. Exatamente. Então, nesse sentido, a linguagem pode nos atrapalhar, porque ele tá lá só percebendo a lua, percebendo as crianças, percebendo as cores, e alguém vem e fala, que bonito, olha que lindo, perceba isso. E aí... O ego, que é da nossa essência, que precisa também se orientar de algum modo quando ele é cutucado, e fala, nossa, isso é bom, isso é ruim. Aí ele sai da sensação, ele é trazido para o mundo. Então, talvez grandes artistas acabem se isolando muito, se tornando muito difíceis de serem acessados para preservar. Não serem contaminados, né? Essa sensação. Tem uma coisa no encontro do Elan e do encontro com vocês que, na verdade, isso foi clareando para mim. E olha como acontece com as palavras comigo, normalmente. Elas se abrem, né? Então, ficou serviço, viço do ser. Aí ficou viço do ser. Então, na verdade, a gente só tem que estar viçosa. Era como se fosse isso. A gente só tem que estar, então, aqui fluindo, conduzindo esse tipo de energia, que foi a história dos nossos encontros no Sem Saber. E eu falava, então é isso, né? O serviço que eu vou prestar aqui é ser eu também o viço do ser, vida em abundância, alegria, sustentabilidade, essas coisas assim, para só que o outro possa. Igual a tua dançarina lá a senhora que caminhou com você, mas que é uma mulher que sustenta uma posição do saber dela, dessa faixa do savoir-faire ali que ela já tirou das experiências, e aí ela sustenta aquilo só pra você, assim.
Isso pra mim é iluminação. Você não entende? precisa Porque dizer você nada. só ilumina Agora, aquele o processo, lugar para o outro assim, poder ir. Tem né? um tempo pra chegar, né? Assim, eu sinto que tem... tem uma bateção de cabeça até conseguir chegar nessa integralidade. Eu sei que não para nunca. A gente tá aqui na impermanência, é uma jornada. Se chegar, pode vazar daqui, né? Assim, mas... como é que... Pelo menos eu tô falando um pouco de mim, assim... Quanta guerra interna, quanta guerra. Aí chega uma hora que você faz assim, você solta as armas. Você fala, vou parar de guerrear comigo, vou jogar no meu time agora, eu acho. Porque aí eu acho que é uma integração, que aí você fala assim, deixa eu descer esse amor comigo, fiar com esse amor comigo. Confiar. Olha o que eu ia falar no começo, que tem tudo a ver com isso, e é sobre confiança e amor por si. No sábado, a gente teve um pôr do sol muito lindo, né? Nesse último reluz, assim, a bandeira do nosso estado lá, bem linda. Tava assim, as cores bem nítidas da bandeira do Espírito Santo. E na bandeira do Espírito Santo tá escrito, trabalha e confia. E a gente tava preparando o cacau na mesa da minha casa, lá, antes de ir pra cerimônia, e o meu pai falou, minha filha, do nada, muito antes desse sunset acontecer, desse pôr do sol, ele falou assim, minha filha, trabalha e confia é o seguinte, trabalha como se só dependesse de ti e confia como se só dependesse de Deus. Lindo. E vai. E nesse momento do pôr do sol veio essa frase que meu pai disse, eu falei, é isso, deu muito trabalho fazer o que estava acontecendo ali acontecer, mas eu estava imersa num sonho, eu estava dentro de um sonho, assim, um sonho real, manifestado, com muito trabalho e muita confiança. Essa confiança que vem quando você está realmente trabalhando. Então, assim, não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Não tem como essa acontecer sem essa. É trabalhando e confiando. Ou seja, é amando. E não se dando conta do que você está fazendo. Meditando. Ou seja, entregando esse lugar que realmente ama. Trabalhando e confiando. Isso tem tudo a ver com a impermanência, com o fluxo, esse caminho que às vezes vai dar um looping, você vai falar, nossa, vai virar agora, mas você fez o seu trabalho, sua ferramenta tá aí, você tá organizado, só confia, continua. Prende a respiração, se torna um com o todo, que a coisa vai. Eu amei essa sensação que a linguagem me ofereceu na hora do sunset, porque meu pai tinha dito isso com essas palavras. Ele clareou uma visão para mim através das palavras. E quando estava acontecendo e as cores estavam lá, assim, estampadas no horizonte, a coisa mais linda, isso veio. Eu falei, isso é resultado dessas duas operações, trabalho e lembrou confiança. Uma coisa que estava no texto, que era uma coisa de digerir, assim, que as aprendizagens precisam passar pelos nossos poros. Então, nessa hora, você nunca vai esquecer. Entende? Uma aprendizagem igual esse serviço para mim. É um negócio que foi introduzido em mim. Então, não é um negócio que você não... Tá aí dentro de você entendeu o que era aquilo, isso, entende? Porque não é a palavra antes do entendimento. Às vezes a gente acha que tem a palavra, mas você não experimentou a coisa, né? Sim. Aí você experimenta, aí você fala, uau, é daqui que vem. Tipo... Você acabou de descrever o que é consciência, que é tão difícil de descrever. Consciência é esse lugar. Esse lugar em quando você sabe com o corpo, a linguagem dá um sustento e muda a direção do átomo. Nunca mais você vai ver diferente, porque ela expandiu um grauzinho lá dentro. É isso. Não esse que é o além. Esse que é o além. Que depois que você vê, e depois que você vê, não dá pra desver. É mais ou menos isso. E não só ver. Você cruzou. Porque ver é como um sentido, né? Sim. Mas a sensação é do sentir mesmo. Eu penso que. Consciência. Eu sinto que. E tem a ver com essa palavra que eu gosto também, já que a gente tá falando de linguagem. Para tentar traduzir uma sensação, estado de arte, assim. Quando você está num estado de arte, estado de poesia. Estado de poesia, que seja, pelo menos eu me sinto, é quando eu não estou me dando conta que eu estou. Se eu estou me dando conta que eu estou, eu já não estou mais. Então eu preciso não saber que eu estou fazendo mesmo, para falar dessa frase que nos acompanha, né? Isso, confiar nesse impossível, nessa coisa. Porque, olha só, você me fez lembrar uma coisa da meditação no início, que a gente vê aquelas tirinhas, né? E aí tinha
Uma que tem na minha geladeira é um lá zen, pensando em nada, né? E o outro lá pensando, tem que comprar pão, tem que fazer isso, milhões de coisas. E o outro era isso, assim, eu quero encontrar o meu mestre, eu quero encontrar o meu mestre, eu quero encontrar o meu mestre. Aí na hora o mestre aparece, a pessoa fala, oi, oi. sai da meditação. Sim. Ele se dá porque, oi, o que tá acontecendo? Então você pede, mas não tem... Sustentar o que rezou não é fácil, o que apareceu, né? E fica aí, e quando você tá na fase de pedir, tá bom. Agora é na hora que chega. O que você vai fazer, né? Quando chegar. Esse é o ponto. Isso que separa você de você mesmo, de um outro você que atravessou, né? Sim. Essa barreira. Ai, sabendo que vai passar. E a magia, que vai passar. Né? Então, isso é a consciência de que passa, que a vida passa, nos acalenta nos momentos difíceis. Mas quando tá bom, a gente quer meio que falar... O amor em Deixa si, ficar ele faz assim. isso, né? Eu lembro também muito de Maria falando aqui quando a gente estava nos nossos encontros, que ela fala assim, ai meu Deus, vai passar, né? Depois vai voltar tudo ao normal, eu já tô com saudade disso que era. Porque quando tá gostoso, a gente quer, de alguma forma, apreender. E nesse de apreender é que a coisa escapole, né? Então, na verdade, Mas em estado de poesia, em estado de arte, a gente sempre vai arrumar um gostoso para aquela hora. Mas isso é o lugar da consciência Né? que Isso. garante. Criar um outro gostoso. Sempre um Então, gostoso. mas olha só, o gostoso é um estado de arte que te garante, porque você sente, não é nem a mente, o corpo é uma festa. O corpo é uma festa. O corpo é uma festa. As coisas atravessam o corpo, a vida atravessa o corpo é E uma os festa. afetos Você são que- incríveis, entende? As afetações, você poder se afetar com as coisas. E aí é isso, né? Assim, às vezes a gente fica se protegendo dos afetos, Sim. né? Se Num tiver essa consciência equilíbrio, vamos de que Mas tempo é arte, arte, vida, corpo, festa. Essa possibilidade de manutenção da alegria, seja em que estado for, porque tudo é dual, né? Sendo bom e sendo ruim. O tempo inteiro tudo é bom e tudo é ruim. É pra você? É isso? Isso mantém a festa no seu corpo? Isso te mantém num estado de arte e vida? Isso te mantém viçosa? Isso te reproduz em você esse amor próprio? É essa a questão o tempo inteiro. Então, eu tive um pesadelo essa noite que era muito... Provavelmente, né, o editor do meu pesadelo se associou a um medo de estar sendo julgada por estar falando tudo isso. Ou, olha, tempo é arte, vamos praticar arte e vida, o corpo é uma festa, vamos pensar além. Então, algum agente interno julgador produziu um roteiro bizarro essa noite. Fiz um pesadelo em que eu era condenada, enfim, foi difícil, tá, doutora? Porque Acordei ficar nesse tremendo. lugar, né? Pois é como se eu estivesse indo além. Mas a construção do amor próprio está na gente também equalizar os volumes internos, né? Assim. E outra, eu vou te Porque falar tem uma coisa. transgressão. Né? Esse ir além, às vezes tem isso, tem algumas transgressões, tem você acreditar no novo, você ainda apostar naquilo que não foi dito. Então, Vocês não acham que a gente está num momento super oportuno e mais do que autorizado a viver as utopias? Num momento de guerra desse? É terreno para as utopias. Resistência. No momento distópico, por favor. Que venhamos com sonhos, utopias, com outras coisas, porque senão a gente sucumbe. Indo além. E que é essa história também que quando você fala disso, do horizonte e tal, eu sempre fico pensando no imaginário. Eu acho que você coloca o imaginário de um jeito muito interessante, que é esse... o imaginário, ele pode ser rotulado como negativo, né? Se a gente fica fixado no ideal, se a gente fica num funcionamento de idealização mesmo, né? De imagem, assim. Mas o imaginário, ele é enorme, ele pode permitir milhões de coisas, né? E ele também é o criador da realidade, né? Porque ele, de certa forma, você sonha lá, faz projeções lá e depois, a coisa... Você então, vai aí lá, a gente né? cria ou é criado também? Porque Isso. o que eu procuro, me procura também, é um fluxo, é uma corrente, uma maré que você E é o entra. mesmo intervalo da Isadora, quando você está falando. Ela sabe que o nome dela, ela quer saber sobre o desejo em cima desse nome,
por que você escolhe, ela não tá nem mas falando ela o não nome é dela. surpresa. Ela tá falando assim, mãe, quem falou que caneta é caneta? Quem deu esse nome pra isso daqui? Isso. Caneta. Então, ela sabe que tem um intervalo. Isso me abriu... Aí eu lembrei daquele artista, o Kosuth, que faz 1 e 3 cadeiras, que ele bota a cadeira, bota a definição de cadeira na parede e desenha uma cadeira. Sim. 1 e 3 cadeiras. Qual que você vai? Então, ela sabe que tem um intervalo, a Isa sabe que tem um intervalo entre o objeto e o nome do objeto. Sim. E o que é super importante para ela, em si, como nome próprio, porque ela tem tudo isso, as expectativas daquilo que vem com o nome dela, mas ela também se descola para inventar. E aí quem não tem ela vai como ser, não né? lembrar de... Eu já falei em algum podcast, porque é muito marcante em relação à linguagem. É aquela passagem de 100 anos de solidão do Garcia Marques, quando eles começam a esquecer, eles são cometidos pela peste da insônia, começam a esquecer as palavras, porque ficam eficientes demais, não dormem, começam a esquecer. Aí não só esquecer as palavras, que isso é vela, que isso é xícara, que isso é revista, mas também a função. Então eles começam a ter que descrever, então começam a etiquetar tudo. Vaca, dá leite, não sei o que e tal, revista pra ler, porque vai esquecendo. E aí é quando você fecha no máximo o sentido da coisa. A margem de manobra é mínima, se você for pensar. Sim. Se você fala o nome e a função, acabou. Vou criar onde? Do quê? Então, os espaços abertos, eles são... Então, os respiros são necessários, né? Pois é, eu acho que a gente precisava deixar manifesto aqui pro feminino, que é com quem a gente, né, se propõe a falar, essa busca por uma essência mais in natura, que ainda não está completamente amarrada através da linguagem do que seja a função feminino. Então a gente está buscando esse lugar mais potente na gente mesma. Então interfere em alguma desaprendizagem. E a impermanência, talvez, como garantia, conforta, porque aí você já sabe que é um momento só que você está passando, porque é desconfortável desaprender, dissociar qual é a função do feminino que disseram que era pra gente cumprir. Então, essa transgressão, esse sabor de transgressão que pode ser desconfortável, e eu estou experimentando ele até em sonho, diz disso. É possível ir além, ultrapassar desse desconforto, experimentar novos gostos. Gente, eu vou falar, desenho animado, Moana, né? Ó, Moana tem vida depois do Recife. Não tem? Isso aí. Tem coisa depois do Recife. Alguém disse que não podia por alguma coisa que você desconhece. E isso por uma lógica olha do que que foi criada. Pela lógica do sentido. Que foi então, criado um aquilo que não tem sentido. sentido, então não existe? Então, já que a gente falou de Walt Disney, A gente pode ir fundo, a gente pode WandaVision, tem um monte de coisa aí. Disney foi vou terrível. falar, a gente vai durar o Né, tempo Lu? desse negócio aqui. Tá acabando. O tempo de um incenso. Tá nosso bom. podcast. Estamos medindo o podcast agora em tempo de queima de incenso, né? Vou falar uma coisa, que é uma tentativa de chegar no feminino nesse sentido, né? Eu tô propondo uma temporada de estampas que fala dessa ultrapassagem da mulher se vestir de acordo com ela mesma. É tão transgressor que, de algum modo, a resistência está posta, né? A mulher fala, nossa, mas isso é muita coisa, como assim? Mas é desconfortável, propor é desconfortável, porque é isso, eu sinto a resistência e minha criança não gosta de sentir a resistência, fica triste, pode até chorar diante da resistência do outro. Você sabe quando você chama pra brincar e o outro fala, não vou não. Aí outra junta com o outro e fala, não vamos não, você vai ficar meio só assim no negócio, tá bom. Aí tem uma maluca da outra rua que fala, eu vou. Aí fala, então bem, vamos comigo. É meio esse momento assim, propondo um olhar, e talvez o vestuário seja eficiente para encostar no feminino, porque a gente foi criada, empequetada de laços, de coisas, de essa linguagem não verbal, que é o que a gente veste, encosta na pele. Então eu venho com essa proposição de encostar nessa passagem do desconforto, assim, de ir além e começar a se vestir para si, ou seja, desbravar essa porção
que ainda é um pouco desconhecida, passa por uma impermanência, até você chegar nesse outro ponto onde você vai começar a criar o que você mesma veste. Então, assim, o mercado de consumo quer falar com uma jovem, e essa jovem, ela quer pertencer a uma tribo, e essa tribo segue uma tendência. Então, eu tô falando grego, como é ser mulher, né? Exatamente. Como é ser mulher. Como se houvesse uma maneira. Pois é, mas é nítido como as jovens operam o vestuário. Porque é uma ameaça ter múltiplas maneiras de ser. Muito. Mas tô eu e fica confortável na sua maneira de ser. Não, isso é pra feliz na sua maneira de ser. Tem tudo a ver com tá inteira em si, né? Que é a professora do texto aqui, que tá... falando, fica tranquila. Take it easy, de algum modo eu me sinto falando um pouco grego, talvez sendo julgada e condenada, Mas talvez falando com algumas ali que você é a que tá falando, que é a mulher da praia, né? Sim. Segurando, né? Dando a possibilidade de alguma iluminação assim para a própria mulher fazer o seu percurso. O homem também, o percurso por esse feminino, né? Porque e outra, não precisa entender também, ser compreendida na integralidade do discurso. Se tiver uma coisa que atravessar, que afetar, isso já serviu. Eu fiquei lembrando de Lígia falando como é que ela lê Lacan, que é assistindo televisão, aí de repente se alguma coisa saltar, ela olha. Isso daqui pegou. Que é difícil pra caramba, né? Que também é a mesma coisa que ele faz na própria análise, na escuta, que é a atenção flutuante, né? Que é, na verdade, deixa vir, e aí, na verdade, você tá mais interessado naquilo que aparece, que salta, do que na historinha que está sendo contada. Na lógicazinha do sentido, naquilo que já foi dito. E isso é tá impermanente na vida e potente de alguma forma, porque você tá com essa atenção flutuante na vida, né? Totalmente. Em qualquer lugar. Totalmente. Isso é um com todo. Né? Isso é o que você narrou que o Ale estava praticando. Um com todo, um estado de apaixonamento pela própria vida, ou seja, arte e vida em operação. Você tá tão fascinado, devoto do tempo, que o tempo é uma arte. O tempo é isso aqui, ó, o que a gente tá fazendo desse agora. Tempo, arte. Você tá tão devoto que você começa a fazer um com todo. E aí no um com todo tem muito fluxo, tem muita sincronia, tem muita assistência, parece, né, do universo. A confiança começa a valer muito a pena. Riqueza, tem muita devolução. Eu preciso falar um negócio de confiança. Lu vai poder dizer disso também, porque a gente está fazendo um laboratório Corpo-Palavra com a Aline Bernardi, terceiro módulo que a gente está, uma construção que veio da pandemia, e é muito interessante ver que eu já tinha falado com ela sobre isso, assim, como é que tá todo mundo confortável, mesmo online, em ficar em silêncio, ninguém precisa dizer se não quer dizer, sabe? E na segunda-feira a gente fez uma espécie de oficina de costura. Bordado. De bordado. Que foi tão interessante que eu fui acometida por uma série de sentimentos mesmo. Eu estava lidando com sentimentos fortes enquanto eu costurava. E costurar sentindo é um negócio interessante. Achei bem terapêutico. Foi fazendo a banda de Moebius ainda, né? Sim. Porque aí você tem alguma coisa que vai atravessando. E como é que você está atravessando aquela linha, furando. Sim. Tem um simbolismo junto com o sentimento, sabe? Você está produzindo um simbólico junto com o que você está sentindo. Já que você trouxe justo o ponto que eu queria, que me veio... Confiar. Isso. Que me veio de contar ali, né, essa experiência, porque, na verdade, naquele momento, essa coisa de atravessar, de fazer, me irritou. E eu também não... Uma das coisas que as pessoas falam assim, não fala mal de não sei, mas eu pensei assim, cara, a gente tem que lidar com o sentimento que vem. Exatamente. Vamos falar mal do bordado, então, que até veio isso. Então vamos falar mal do bordado agora. Vamos falar mal do bordado. E que aí foi esse sentimento que veio. Então, na verdade, você não nega o sentimento que vem. Você não julga. Você não julga. Não julga, porque isso é botar a palavra que vai cercá-lo. Isso. Encurralar. Chegando aí, gente. Que legal. Obrigada. Toda a galera. Então, achei interessante. Me veio essa memória também de todas as mulheres que me precederam e que costuravam. Claro. Minha mãe fazia tapete, minha avó fazia tapete raiolo, sabe? Aquela de lã. Minha outra avó fazia.
É uma fiação. Tessitura. É uma Tem fio, aí você tá falando aqui do tecido, né, do que a gente veste, enfim. Como a gente vai fiar, né? Como a gente vai fazer essas tranças assim, né? E vai E confiando. Ai, falar nisso, eu vi uma obra também cheia de trança, vocês não viram? Não, eu vou mandar pra gente postar em algum momento. Um monte de trança pendurada, uma artista fez assim, ó, várias tranças. Eu lembro de uma trança que linda. o Dunga fez uma instalação no... Tava no SP Art, eu cheguei, era aquela trança gigante, parecia uma trança que tinha sido cortada de um samurai gigante. Aquela trança, aquele monte de cabelo trançado, assim. Deu uma potência, olha só, né? Nossa, a arte, pum, ela pega. A trança é muito lindo, né? Quando a gente fez a festa lá das bruxas, eu trancei a saia toda. E tinha... Tá no calendário, gente. Sim. E eu trancei tudo. E tinha muito a ver com os movimentos das conexões, porque a trança é a possibilidade de conectar. Né? Você tem um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui. O que? A transa tem, né? Veio lindo. Também é uma conexão também. Nossa. Que é aquele momento que faz aquela marcação. Porque se você vem com aquele fio, se você deixa de passar um, ele fica meio solto lá. Então você não fez aquela marcação entre aqueles três. A cada vez tem uma amarração, um tipo de amarração que vai dar a ver. Não é? Como você vai bordar, não funciona, mas você pode fazer grande, mais fechadinho, buraco, você vai decidindo. E essas são as marcações, são os pontos onde é uma construção, né? Uma existência. Então, eu vejo que quando a gente está aqui junto, é essa hora que consegue trançar. Você vem com a tua integridade, você vem com cada um vem com essa fia. E aí faz essa e a confiança possibilidade de trança. Uma professora de dança que propunha uma dança livre, que foi o que me ensinou fluida, o poder dessa dança mais intuitiva, comparece 11 anos depois para falar com a gente de novo, essa essência que me capturou lá atrás e vem aqui agora falar, é fluindo, é no movimento entre as coisas mesmo, é dançando e acabou da música. Se deixar levar pelo movimento. Eu acho que tem uma coisa de dizer que é possível. Sim. Alguém que coloca, é possível, vai no seu. Não é uma a uma sempre, essa é a função do feminino. Mostrar que uma a uma, cada uma tem a sua forma de gozar, a sua forma de dizer a vida, de ler a vida, de dar o sentido à vida. E é nesse sentido que na lógica do masculino, ele quer saber do todo. E daquele é o menos um, ele tem essa lógica. A lógica feminina é do não todo e do uma a uma. Vamos inventar uma outra referência, então, né? Do não todo. A gente tá falando disso. A gente tava vindo com o lance da falta e a gente queria falar de falta, mas a gente é o potão que tá isso aí. Alargando, né? Pra caber mais. Sim. É uma só para fechar pensando no sertão lá, ele adora falar assim, então aí vai os seres moventes. Essa palavra ser movente, eu acho que tem uma conexão aí com isso, se deixar levar pelo movimento, ser movente. Vamos mover. Bora. Sertão, ser movente. Vamos sertão. Muito demais. São esses que pintaram e bordaram com a palavra, né? Graças a Deus. Nossa, graças a Deus eles esticaram, dobraram, deram um nó. Tirou suco das palavras. A gente tava carente do podcast, né? Tava com saudade. Eu tava com muita saudade desse encontro. Ser movente. Porque as palavras também são boas, né? É gostosinho. Cara, a gente precisa. A gente fala mal dela na sala dela. Não, gente, fala muito falar, né? É gostoso. Não, até que vai chegar um dia que a gente vai estar assim, ó. Né? Não tem aquela hora que você olha e fala assim. A gente já faz isso. Já. Resolve tudo. Não tivesse lugar não, sou viciadinha.